A seguir, o presidente Collor faz uma carta à nação dizendo que jamais acobertou crime de ninguém. Você vai ver também as reações do mercado financeiro, queda na bolsa e alta no dólar. Tudo isso no próximo bloco. Pode prestar depoimento para esclarecer todas as acusações publicadas na última edição da revista Veja. As declarações de Pedro Collor atingem diretamente o presidente da República e o empresário alagoano Paulo César Farias. Estes são os principais pontos da entrevista. PC é testa de ferro. Pedro acusa o irmão de estar por trás de negócios fechados para sustentar campanhas eleitorais. PC seria testa de ferro também na compra de um apartamento em Paris. Uma rede de comunicação em Alagoas com um jornal e 12 emissoras de rádio seria outro negócio dos dois. Tráfico de influências. Nos bastidores do poder, Paulo César Farias teria trânsito livre, intermediando a liberação de verbas públicas através de um funcionário, o piloto Jorge Bandeira de Melo. PC, segundo a entrevista, teria presenteado a ex-ministra Zélia Cardoso de Melo com vestidos e joias. Dos usineiros alagoanos, ele teria recebido 12 milhões de dólares para facilitar acordos que beneficiavam as usinas. Pedro relembra o caso VASP Petrobras, acusando diretamente Paulo César de estar por trás de uma negociação que envolveu o próprio presidente Collor e o secretário-geral da presidência, embaixador Marcos Coimbra, casado com Ledinha, irmã dos dois. Motivo da briga. Pedro acha que o irmão quer afastá-lo das empresas da família para colocar gente de confiança dele. Numa carta divulgada hoje de manhã, o presidente Collor decide também processar o irmão por calúnia. O primeiro compromisso do dia do presidente foi uma reunião no Palácio do Planalto com os ministros Célio Borja, da Justiça, Marcílio Marcos Moreira, da Economia, e Jorge Bonhausen, ministro-chefe da Secretaria de Governo. No final da reunião, a Secretaria de Imprensa do Palácio do Planalto divulgou esta carta aberta à nação, escrita do próprio punho do presidente Collor. Na carta, o presidente se diz profundamente chocado com as declarações do irmão Pedro, que ele chamou de insensatas e falsas. O presidente também conta que já determinou aos ministros Marcílio Marcos Moreira e Célio Borja que examinem todas as declarações, ajam com energia e aprofundem a apuração dos fatos. Além disso, o presidente pediu ao Ministério Público que entre com uma ação penal por danos morais contra o irmão Pedro e que a Polícia Federal investigue todas as denúncias através de um inquérito. O presidente Collor, inclusive, se coloca à disposição para depor. No final da carta, ele diz que a condição de presidente da República está acima de interesses ou parentescos e que não vai permitir que a leviandade e a mentira sejam usadas para ferir as instituições. O presidente Collor conclui a carta garantindo que a verdade prevalecerá. As denúncias contra o presidente Collor agitam o mercado financeiro. As bolsas de valores do Rio e de São Paulo despencaram com a notícia de abertura de inquérito na Polícia Federal para apurar as denúncias de Pedro Collor. Ainda nesta edição do Telejornal Brasil, você tem o noticiário da repercussão do caso Pedro Collor no Congresso Nacional. A briga entre o irmão do presidente Collor, Pedro Melo, e o empresário Paulo César Farias. Pedro Melo está em São Paulo fazendo exames psiquiátricos para comprovar sua saúde mental. A junta médica que vai examinar Pedro Collor se reuniu nesta clínica na zona sul de São Paulo. A equipe, formada a pedido do próprio irmão do presidente, tem 3 psiquiatras: Miguel Roberto Jorge, Marcos Toledo Ferraz e José Alberto Del Porto. Inicialmente, o exame vai se restringir a uma entrevista com perguntas dirigidas. Pedro Collor chegou na clínica um pouco depois das 5 da tarde. Ele estava acompanhado da mulher Tereza Lira e de uma irmã, Ana Luísa Collor. O empresário disse que estava tranquilo e conversou com jornalistas. O que você espera dessa consulta médica? Opa, que tudo dê certo, né? Oi. O resultado vai ser importante para quê, na sua opinião? Eu acho que é muito importante para, enfim, se evidenciar que se eu estou ou não ruim fora do meu controle emocional, ou como queiram chamar. É uma resposta para quem? Eu não diria resposta, é uma resposta em primeiro lugar para mim próprio. Né? E a partir daí... Ameaçado pelo PC Farias? Sinto. Já recebi ameaças veladas. Agora, o senhor acha que tem necessidade de fazer esse exame? Para mim próprio, como pessoa humana, não. Mas diante de tudo isso que vem acontecendo, perdão, olha a água. Diante de tudo isso que vem acontecendo, sim, né? Você não
acha que está prejudicando seu irmão, Fernando Collor? Não, não é minha intenção, de forma nenhuma. Perdão. Você sabe que demora inteira para sair esse exame? Para saber exatamente quanto tempo, eu não tenho ideia, né? O senhor acha que ia ser... Com algumas revelações? A semana que vem eu deveria entregar isso ao Procurador-Geral da República, de acordo com a orientação dos advogados. Que tipo de denúncias tem nessa fita? Vocês vão saber. O senhor acha que esse exame, ele comprova a veracidade de que tipo de denúncia? Em relação ao PC Farias ou em relação ao irmão do senhor? O exame? O exame? Comprova a veracidade das acusações que o senhor está fazendo em relação a quem? Ao PC Farias ou ao irmão do senhor? O resultado dos exames, né? No momento eu estou sob júdice mentalmente. Vamos ver. O que o senhor acha da atitude da sua mãe em ter tirado o senhor das empresas? Eu acato e respeito, como filho e como executivo. Mãe é mãe. Agora o senhor acha que houve pressão do presidente Fernando Collor? Sem dúvida, sem dúvida. Continuam obscuras as razões que movem o irmão do presidente Collor. É claro que toda essa história respinga politicamente em Collor. E está claro, só se mudou, que Pedro quer atingir o irmão. Ele foi destituído do comando das empresas da família porque a família reprova sua atitude e alega, enfim, um estado emocional exacerbado do senhor Pedro Collor de Mello. Por enquanto, as denúncias ficam restritas ao âmbito da Receita Federal e são só contra PC Farias, que foi o tesoureiro da campanha de Collor. É uma briga de família, uma luta comercial provinciana, cuja fumaça atinge o ventilador da República. Pedro Collor, irmão do presidente Collor, entrega na semana que vem o dossiê contra o empresário Paulo César Farias. O dossiê já virou o assunto do dia no Congresso. O senador Pedro Simão, do PMDB, foi direto ao assunto. Disse que o Congresso não pode assistir de braços cruzados às denúncias de Pedro Collor contra Paulo César Farias. Na verdade, o Congresso está praticamente parado à espera dos próximos capítulos dessa novela. Uma novela que já fez do inimigo de Collor, o deputado Mendonça Neto de Alagoas, amigo de Pedro. Hoje, Mendonça já até dá recados em nome do irmão caçula do presidente. O empresário Pedro Collor me diz que está disposto a prestar depoimento em qualquer nível da Câmara dos Deputados, seja numa audiência pública, seja numa comissão parlamentar de inquérito, seja numa comissão especial. O governo se esforça aqui no Congresso para impedir que as denúncias de Pedro Collor ganhem a dimensão política que alguns partidos têm dado ao caso. Mas deputados do próprio governo admitem que se Pedro Collor continuar atacando os negócios do ex-tesoureiro de Collor, vai ser difícil impedir a criação de uma CPI. Aliás, na terça-feira, o irmão caçula do presidente desembarca em Brasília, trazendo na bagagem o famoso dossiê que ele vai entregar à Procuradoria da República. O PT voltou à carga e agora quer que a Justiça proíba Paulo César Farias de deixar o país. O líder do governo, o deputado Humberto Souto, tenta pôr panos quentes na história. O Congresso não pode se transformar numa delegacia de polícia, qualquer briga de empresário, o Congresso tem que estar fazendo CPI, causando a desmoralização da CPI, como vem sendo desmoralizado com outros problemas. Olha, para que seja aberta uma CPI, é necessário que existam acusações formais, documentadas, graves ou com indício de veracidade, não só contra a PC Farias, mas contra o presidente da República. A PC Farias não é deputado, não é senador, não tem cargo oficial. Uma CPI agora seria uma atitude exclusivamente política eleitoral, fundamentada em meras suposições. É preciso saber quais são as denúncias reais e o peso dessas denúncias. Essa CPI seria uma espécie de tribunal kafkiano julgando o presidente sem que haja qualquer acusação. Apenas ameaças de acusação de um irmão que está brigando com ele.